E aí, aqui é o Trainee e hoje a gente vai entender o conceito de mock e como aplicá-lo na prática. Bora lá? Vamos imaginar o seguinte cenário. A gente está criando uma loja online, tá? E o processo de abertura de pedido, né, de criação do pedido, envolve uma verificação se o usuário ele é maior de idade ou não. Isso aí é uma regra de negócio que a gente inventou aqui. Então vamos ver esse cenário, né? Bom, a gente teria aqui então uma classe que seria um order service, tá? Ela teria um método create que receberia um order para poder ser criado. Dentro desse order, a gente teria o ID do usuário para a gente poder identificar ele mais tarde. Em algum determinado ponto dentro desse método, a gente teria uma condição lá dentro, que se o usuário for menor de idade, né, ele consultaria isso do user services. Se ele fosse menor de idade, então a gente vai lançar uma exceção. Caso contrário, né, se o cliente ele for maior de idade, então a gente libera ele para o pagamento e aí ele pode continuar o fluxo normalmente. Então esse é o cenário que a gente vai estudar o mock. Bom, vamos ver isso aqui em código agora. Bom, vamos dar uma olhada nesse código aqui. Eu criei uma estrutura para representar aquela ideia que estava no diagrama, tá? Só que é um código bem simplificado, então não se apeguem tanto ao detalhe. Então vamos dar uma olhada aqui. Bom, a gente tem então a nossa classe Order Services, tá? Ela tem um método create aqui e ela faz justamente aquela lógica de negócio que a gente comentou. Ela vai lá no User Services, vai verificar se o usuário é menor de idade e aí, se for, ele vai lançar uma exceção. Se não, ela vai continuar e liberar para o pagamento, tá? É bem simples aqui, eu nem vou entrar nesses dois métodos porque não são interessantes para a gente. Inclusive, eles não estão nem implementados. Bom, como a gente vai testar esse método create? Ele é o foco do nosso teste agora, a gente precisa testar ele. Então vamos recriar aqui a estrutura para a gente poder testar, né? Então code place.trainee.domain.order. Esse é o pacote onde está o nosso order. E a gente vai testar a classe Order Service. Então, como a gente já viu no outro vídeo, Order Service Test. Beleza? Aqui a gente vai criar então o nosso método de teste. Então, public void show throw exception when user is minor. Escrevi throws errado. Beleza. Esse é o nosso primeiro cenário, tá? Então, que se o usuário for menor de idade, ele vai lançar uma exceção. Vamos testar esse cara. Primeiro, a gente vai precisar criar então a nossa classe Order Service, tá? Bom, essa classe ela tem dependência de outras duas classes, que é a Payment Service, tá? E também a User Service. Então a gente vai passar aqui por parâmetro para poder criar a nossa classe Order Services. Beleza? O segundo passo agora é a gente executar o cenário, né? Order Service.create. A gente vai precisar de um order, então vamos criar aqui um order também. Eu importei o order errado, deixa eu apagar aqui.
e aí ele recebe um user ID aqui no parâmetro. Eu vou passar o número 1 mesmo, order. Tá. O que a gente está testando então é uma exceção. Então como a gente testa exceção, é assertions.assert throws. A gente está esperando uma illegal state exception .class, e aí na nossa função aqui, na nossa lambda, a gente vai passar justamente esse método aqui. Então a gente não vai chamar ele por fora. Vou recuperar a exception que vai retornar para a gente. Eu vou importar isso aqui como static, para ficar mais simplificado. E aí eu vou fazer o assert equals. Tá? Então a gente espera que a mensagem, eu vou pegar ela aqui, que a mensagem seja essa, tá? No exception.getMessage. Vamos testar e ver se funcionou. Beleza, o nosso teste passou, mas tem um problema nesse teste. O que está acontecendo? O conceito, né, do teste unitário, lembrando do outro vídeo, é que ele testa um método só. Ele não pode extrapolar a execução de outros métodos de outras classes. E ele faz isso, se a gente voltar aqui, com o isUserMinion e o pay do payment service. Então ele está chamando dois métodos de outros dois services que não tem nada a ver com o teste do order service. A gente está testando o order service, o método create, não esses outros dois métodos. Então como a gente faz para não chamar esses dois caras sem alterar o código? Eu não posso vir aqui apagar o código e executar o teste e depois colocar o código aqui. Não é assim que funciona. Bom, o que a gente pode fazer, e aí é o conceito do mock, é fingir que a gente chamou esses dois caras. E o mock serve justamente para auxiliar a gente nessa tarefa. A gente vai criar um mock do user service e um mock do payment service. E o mock vai fingir que executou esse método e vai retornar um resultado que a gente tenha controle, que a gente saiba exatamente o que a gente precisa retornar para executar o cenário de teste que a gente está criando. Beleza? Então vamos aplicar o mock aqui nesse cenário. Mas primeiro, vamos fazer uma pequena melhoria. Essa criação aqui dos nossos serviços, a gente pode colocar ela a nível de classe, tá? Então eu vou colocar esses caras para cá e vou colocar eles como private. Beleza. Agora o segundo ponto é criar mock desses dois caras. Então o que a gente vai fazer primeiro é chamar o mock. Tá, eu ainda não adicionei a dependência do mock aqui, então vamos lá e vamos baixar e instalar a dependência do mock. Então Mockito é a biblioteca que fornece o mock pra gente aqui no Java, muito conhecida. A gente pesquisa aqui, ó. Eu vou pegar essa versão 1 aqui, que não está no beta. Pegar a versão do Gradle. Copia. Vamos aqui no build Gradle e cola. Bom, a nossa dependência terminou de ser instalada, então vamos lá e vamos usar ela. Vamos aqui no nosso order service test, e aí o que a gente vai precisar fazer é mudar a criação dos das nossas dependências para um mock, e a gente faz isso dessa forma: mockito.mock paymentservice.class. Com isso a gente já cria um mock de um payment service. Eu só vou mudar o tipo de import aqui para static e já vou deixar tudo importado, porque fica mais fácil da gente programar. Então mock
userservices.class, tá? Então eu estou criando aqui dois mocks, um para o user service e um para o payment service. Bom, como a gente usa ele em código? O mock a gente precisa ensinar para ele a como ele deve se comportar para o nosso cenário de teste. Então toda vez que você vai criar um método de teste é um cenário e você vai precisar explicar para o mock como ele deve se comportar para aquele caso. Bom, vamos começar com user services. Então o mock ele tem a seguinte estrutura, né? Quando a gente vai mocar um método com um retorno, a gente vai fazer when, então quando o user service .isUserMin for igual a 1L, por exemplo, ou seja, estou falando, quando eu chamar o isUserMinor do user service passando um parâmetro igual a 1, que é o que a gente está fazendo aqui, o que ele vai fazer? Então retorne true, ou seja, quando eu informar o parâmetro 1L, né, long, para esse método, ele vai então retornar para a gente true. Ele não vai executar esse método, ele vai interceptar essa chamada. Quando eu chegar aqui, quando eu for chamar esse cara, ele fala, vou chamar esse cara com esse parâmetro, opa, então vou retornar true. E o que acontece se o parâmetro for diferente? Ele vai retornar nulo, porque você não ensinou a ele a como se comportar, mas de forma alguma ele vai chamar esse método. Beleza? Agora a gente tem um outro caso, é que no payment service, o nosso método pay, ele não tem retorno. Então como a gente moca um método sem retorno, método void, é dessa forma: do nothing, tá? When payment service.pay. É um pouquinho diferente, tá? E é só isso. Então a gente não vai fazer nada quando o payment service chamar o método pay. Com isso, a gente já pode testar o nosso método. Beleza, ele funcionou. Ó, vamos fazer aqui um seguinte teste. Vamos colocar aqui para 2 e vamos ver se ele vai quebrar. Bom, ele quebrou. E olha que legal que ele fala. Illegal station to be true, but nothing was true. Ou seja, não foi lançado nada porque a gente não mapeou isso aqui no nosso cenário. O que aconteceu? A gente passou 2, o user service não soube o que retornar, e como o que a gente está retornando é um método que retorna um boolean, ele retornou o padrão do boolean, que é false. Então ele não caiu dentro do if e não jogou a exception. Beleza? Vou voltar aqui para 1 para voltar a funcionar. Para a gente garantir ainda mais o nosso teste, que ele está sendo executado da forma que ele deveria ser, não do nosso teste, desculpa, o nosso método que ele está sendo executado da forma que ele deveria, a gente pode fazer mais uma verificação, que é verificar se os métodos que são mocados realmente foram chamados. Vamos fazer isso aqui, ó. Verify, tá? User service times 1, ou seja, quantas vezes a gente espera que esse método seja chamado? Que método? O userMinor com um parâmetro 1L, tá? Então a gente está falando justamente isso. Verifique na classe userService que o método isUserMinor foi chamado uma vez com o parâmetro 1L, beleza? Vamos fazer isso aqui também para o nosso payment service times 1, tá? Pay. Ou seja, a gente agora tem certeza que o método pay foi chamado uma vez. Bom, vamos executar essa classe de teste. Ele falhou. Vamos ver o que ele falhou. Tá. Eu cometi um erro aqui de lógica e olha que interessante. A gente não precisava estar testando o método payment. Isso aqui foi uma falta de atenção minha. Mas o mock já me preveniu de errar nesse sentido. Porque ele fala que ele esperava que o método pay fosse invocado, mas ele não foi. E olha só, ele realmente não vai ser invocado porque aqui a gente está retornando true. E a gente está lançando uma exceção. Então ele nunca vai chegar aqui. Né? Esse é o nosso cenário de teste, né? Ele deve lançar uma exceção quando o usuário for menor de idade e não liberar o pagamento. Então o método de pagamento não vai ser chamado. Muito legal. Então vamos remover isso aqui
né? A gente não precisa ensinar o mock nesse momento de como ele vai se comportar, porque ele não vai ser chamado. Galera, tô editando um vídeo aqui, eu acabei de perceber uma coisa que eu não deveria ter feito. Na verdade, ao invés de eu ter removido esse código do Payment Service nesse teste, eu deveria ter mantido ele e colocado o times, que é quantas vezes o método foi chamado, né, ali na linha 28, 29, para 0, porque aí eu estou garantindo que ele não está sendo chamado, porque ao remover esse código do teste, eu deixo de traquear se ele está ou não sendo chamado. Então, se alguma eventualidade ele acabou sendo chamado, o nosso teste não vai saber. Então, a gente não vai pegar esse comportamento. Então, o correto é manter o mock do Payment Service e colocar o times dele como 0, porque aí a gente está garantindo que ele não está sendo chamado e a gente está observando isso. Beleza? Valeu. Então, a gente tem... Eu vou alterar aqui essa ordem. Beleza? Então, aqui é a criação do cenário, preparação dos mocks, execução do cenário e a verificação dos resultados, tá? Vamos executar agora e você vai ver que ele vai funcionar. Beleza. Vamos então fazer o segundo cenário, que é agora quando a gente pode pagar, né? Quando a gente libera e chama um método de pagamento. Vamos criar esse teste aqui. Minha linguagem mudou para inglês, eu não sei nem que comando que eu dei para isso. Tá, então eu vou criar aqui um order. Então, when user service ponto user miner, agora eu vou passar o eq2, tá? E eu vou retornar false, tá? Porque eu preciso que ele não caia no if e lance a exceção. E eu também preciso ensinar, então, do nothing, agora sim, when payment service.pay. Não vou fazer nada, porque eu não quero realmente chamar, eu só quero verificar se ele foi chamado. Então, do nothing, when payment service.pay. Beleza, então preparei os meus mocks, vou executar o meu cenário. Order service.create order. Bom, agora a gente precisa verificar os resultados, tá? Então eu vou verificar. O método create ele é void também, então não vai ter nenhum retorno para a gente verificar. Então só sobra as chamadas dos métodos que a gente precisa se certificar que eles foram chamados. Então vamos lá. Verify user service times uma vez, tá? Aqui 2L e o verify payment service times 1.pay. Bom, vamos executar e verificar se tá tudo correto. Beleza. O nosso cenário funcionou. Então, quando o usuário ele é menor de idade, né, é true, ele vai lançar uma exceção, e quando ele não for, a gente vai chamar o método payment, que aqui ele verificou que ele realmente foi chamado. E a gente viu que ele funciona mesmo, porque nesse caso, né, que ele não estava sendo chamado, o nosso mock pegou, porque o nosso teste estava errado. E é basicamente isso, tem muito mais sobre mock, mas como isso é um vídeo de introdução, eu espero que tenha sido proveitoso e tenha dado para entender o conceito e como ele funciona. Beleza? Valeu, um grande abraço e até mais.